Oi pessoal, boa tarde. Vamos mais a um vídeo aqui no canal da Minha Melo. Esse vídeo de hoje eu quero falar como que nós devemos procurar ouvir mais a voz do coração, a voz de Deus. Porque Deus fala com a gente, com nós, a todos os momentos, mas muitas vezes a gente não percebe. Esse modo de Deus falar com a gente é um modo que às vezes as pessoas não entendem porque são de várias formas. Às vezes Deus fala com a gente através de uma pessoa na rua. Às vezes Deus fala com a gente através de algo que chega uma pessoa, você se sente mal, ou você se sente bem com aquela pessoa falando com você. Às vezes Deus fala com a gente também com uma voz que não é uma voz assim direto no ouvido, mas é uma voz que sai de dentro de você, do seu íntimo, uma voz que está ali, fala com você. E eu vou começar a falar algumas coisas que Deus tem falado comigo e antes eu não observava. E eu comecei a observar depois que um dia eu tinha uma venda. E toda vez que entrava um garotinho, ele tinha uns 9 para 10 anos, eu me sentia muito mal quando esse menino entrava. E então um dia eu chamei o meu primo e falei para ele: toda vez que esse garotinho entra aqui, eu me sinto muito mal. Eu atendo ele, mas eu fico muito mal mesmo. E o meu primo falou assim: rapaz, esse menino aí, ele mora com a avó dele. A mãe dele morreu e o pai dele, um tempo depois, se enforcou. E o meu primo falou, meu primo era um cara que ele era um cara muito religioso, muita fé em Deus, e ele falou: faz o seguinte, toda vez que ele entrar, você faz uma oração, pede para Deus tirar o que está acompanhando ele de ruim. E então comecei a fazer esse tipo de coisa. Toda vez que a criança entrava no estabelecimento, eu atendia ele e eu estava sempre mentalmente atendendo ele, mentalmente pedindo para Deus, para que Deus tirasse aquilo que existia em cima daquele menino de mal. E com o tempo o menino começou a andar lá e eu comecei a perceber que já não existia mais aquilo. E eu falei para o meu primo falou: é porque você foi pedindo e Deus fez a obra na vida dele. E o garotinho foi continuando vivendo ali. Eu percebi que os outros dias dele ele estava até mais alegre, mais conversador e assim. Às vezes você sente uma coisa ruim também, que a coisa ruim é a pessoa que ele quer fazer algo mal para você. E você começa mentalmente a pedir a Deus para tirar aquele mal dali, para que não aconteça com você. Em outros momentos também, Deus fala tipo com uma voz que vem de dentro do coração. Uma vez eu estava assistindo um programa do Ratinho, logo no começo, eram os programas que eu gostava muito, e o meu filho brincando no futebol na rua, com outro amiguinho, e a voz dizia assim: põe o seu filho para dentro, põe o seu filho para dentro. Sempre essa voz na mente se repetindo, e eu continuando assistindo o programa, não queria desligar, mas de tanta insistência que vinha essa voz dentro, eu desliguei a televisão, porque senão eu não ia, que eu estava gostando muito do programa. Aí eu peguei e chamei o meu filho, aí ele falou: ô pai, deu um momentinho aí, só que eu tinha um costume de chamar o meu filho e dizer assim, 1 minuto, aí eu dizia 1 minuto, eu saía e ele entrava. E então eu falei para ele entrar para dentro, e ele falou: pai, espera aí um pouco mais. Aí eu falei: olha, 1 minuto para você entrar. E então, em vez de eu entrar dentro de casa, eu fui para o quintal. Eu rodeei e fui para o quintal e comecei a orar para Deus. Nessa época eu estava orando toda noite, pedindo alguma coisa para Deus, e quando eu comecei a fechar os meus olhos, no meu pensamento veio falando assim: meu Deus, eu estou pedindo uma coisa há tanto tempo para o Senhor, mas o Senhor não me dá. Quando eu terminei que esse pensamento na minha cabeça, veio os tiros no meio da rua. Então eu corri pelo quintal mesmo e olhei dentro da minha casa. Tinha uma janelinha tipo assim, que era aberta, tipo uns comodóis.
E eu falei para minha mulher que se o meu filho já estava dentro de casa, ela falou que estava. E ali continuou os tiros. E depois de tudo passado, aí nós saímos para a rua. E o que aconteceu? O garoto que estava brincando com o meu filho, ele foi atingido por uma bala perdida nas costas. E o pessoal estava levando ele para o hospital. Então, isso daí é um livramento que teve, que Deus deu para o meu filho, e essa voz que veio dentro no meu coração. Com o tempo, esse menino também ele se recuperou e hoje, graças a Deus, ele está bem, esse menino que tomou o tiro, né? Mas é isso que eu digo, às vezes Deus fala com a gente, ele dá uma ideia de trabalho, ele avisa uma coisa ou outra e a gente não percebe. Então, a gente tem que procurar sempre ouvir a voz do coração, a voz de Deus, porque Deus está sempre falando com nós. E a Bíblia já fala, orai e vigiai, porque você está aqui nesse mundo cercado, 70% é de coisas do inimigo do Senhor. E a gente deve sempre procurar se encher de Deus, da palavra de Deus. Eu sempre procuro levar no meu programa a fé. Aí as pessoas dizem, esse menino ele é o que? Ele é evangélico, o que é que ele é? Eu não tenho religião, mas eu tenho muita fé em Deus. E como eu digo, um dia Deus ele mostrou para mim, provou que ele existe, e a partir disso daí eu continuei sempre seguindo com essa fé firme. Não sou um cara perfeito, um ser humano igual a todos, mas em matéria de fé, eu, graças a Deus, tenho muita fé, e essa fé eu quero levar para todos vocês, porque é como diz o Gilberto Gil na música dele, andar com fé eu vou, porque a fé ela nunca costuma falhar. É isso aí, pessoal, muito obrigado, feliz Dia dos Pais para todos esse domingo e boa tarde, obrigado a todos.